Recording in progress. Vamos dar início à nossa segunda aula de psicologia pastoral. Agradecendo ao nosso Deus, fazendo uma oração, dando início à nossa aula. Estamos na nossa segunda aula de psicologia pastoral. Ainda estamos na introdução do assunto e vamos tentar ver que essa matéria pode nos ajudar como líderes, seja de um grupo ou líder de igreja, ou até mesmo no ministério que nós exercemos. Feche os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais uma segunda-feira de aula, por mais um dia que você venceu e pôde estar aqui fazendo mais um dia de curso na presença do Senhor. Senhor Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, Deus glorioso, Senhor Deus, nós te amamos, ó Pai, te bendizemos, exaltamos o teu nome porque somente o Senhor é Deus grande, ó Pai, no céu e na terra. Nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos permite de aqui estarmos para estudar, ó Pai. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada aluno, ó Senhor, que o Senhor fortaleceu para continuar nessa caminhada. Que o Senhor esteja, meu Pai, a cada dia sustentando o teu povo, dando força, ó Pai, e dando vitória. Que o Senhor abra as portas a cada dia e desperta, ó Pai, a cada um deles no interesse mais e mais para estudar a tua palavra. Esteja fortalecendo, ajudando a nunca desistir, ó Senhor da glória. Que possam estar fazendo com excelência, ó Pai, este curso. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um. O Senhor abre o entendimento, ilumina, ó Senhor da glória, dando capacitação, porque somente pelo teu Espírito nós temos condições de compreender as revelações da tua palavra. Somente pelo teu Espírito conseguimos ter um ministério aprovado. Seja com cada um, ó Deus da glória, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos na nossa segunda aula de psicologia pastoral. Como eu falei na aula passada, nós temos que entender o que isso vai ser útil para nós no ministério, o que isso vai ser útil para nós como obreiros na casa do Senhor, como estudantes de teologia, às vezes aqui você como esposa de pastor, que isso pode ser útil para você no ministério junto com o seu marido, no ministério com a irmã no ciclo de oração, nos jovens. Então, o que nós poderíamos tirar de proveito dessa matéria de psicologia pastoral? E essa é uma matéria que vem para auxiliar os líderes nessa área que por muito tempo foi rejeitada dentro da igreja, como eu já falei, até a própria teologia foi rejeitada na igreja por bom tempo, principalmente essa área da psicologia. O nosso caso aqui é a psicologia que ela é pastoral, andando em conjunto com a Bíblia, conforme a nossa irmã, me parece que foi a irmã Cristiane que falou na aula passada que a ciência não é inimiga do cristianismo e tampouco da Bíblia, e isso é uma realidade. Houve muitos concílios e muita confusão no período da Igreja Católica em relação à ciência, mas nós sabemos que não, que as ciências auxiliares, somente essa com a psicologia, ela bem aplicada de acordo com a palavra do Senhor, ela poderia ser muito útil no ministério de um pastor ou de um líder na casa do Senhor. E nós vimos que nós não podemos colocar a psicologia também acima de tudo, e sim sempre a palavra do Senhor, e de forma alguma também achar que psicologia é do diabo. É claro que, como eu já disse, que esses tipos de ciência, dependendo de quem utilizá-la, pode utilizar da maneira que quer. A própria teologia tem pessoas que utilizam da forma errada. Hoje nós estamos vendo muita besteira na internet, na boca de teólogos, então, e teólogos que outrora foram conceituados. Então, a realidade é que qualquer ciência que nós fazemos uso, se nós aplicá-la de forma errada, vamos causar uma devassidão muito grande na igreja, vamos devastar a obra do Senhor. Então, de forma alguma, ficar só sendo psicólogo nos púlpitos e nas igrejas, esquecendo do ministério e da Bíblia,
mas de forma alguma acreditar que a psicologia não venha a ser útil no ministério que nós ocupamos na casa do Senhor. E o escritor, irmão, desse livro, ele, se você tivesse o livro completo, deixa eu me pegar aqui, ficaria bem mais fácil. Você vê que ele trata de muitos assuntos importantes aqui no índice do livro. Ele explica um pouco o que é psicologia, o desenvolvimento da psicologia, a psicologia melhor, o desenvolvimento humano. Ele mostra a psicologia ela aplicada na vida do pastor, como ele vai se dar com algumas coisas na igreja, como exercício da liderança, o gerenciamento de pessoas, lidando com conflitos pessoais. Isso é uma das coisas que os pastores mais encaram nas igrejas, porque nós somos pessoas defeituosas e às vezes nós entramos em conflito com nossos irmãos por coisa muito pouca, e tudo isso às vezes sobrecai na vida do pastor. O pastor tem que resolver isso, porque às vezes a vida de um pastor ele tem que ser tanta coisa. Tem pastor que tem que ser médico, advogado, juiz, pastor, bom marido, bom pai, motorista, mecânico. Se os irmãos reparar, tem pessoas que fazem pergunta que não tem nada a ver com o pastor, que não é a área do pastor. Babysitter, Como? babysitter. Babysitter. Babysitter, a maioria dos pastores tem sido ultimamente. Tem cuidado de muito bebê na igreja. Bebê barbados, mas tem cuidado. Então, infelizmente. Então, esse livro ele ajuda bastante isso nas relações humanas. Aqui na própria apostila também nós vamos ver isso, a relação com o próximo, como tratar em questão da adolescência, de crianças, e retrata alguns assuntos aqui um pouco incômodos, mas tem que ser falado. Eu acho que às vezes é pelo fato de não ser falado que ocorre em algumas igrejas, essas questões de moralidades sexuais, de pedofilia, e outras coisas que têm ocorrido ultimamente dentro de igrejas evangélicas, que tem sido vergonhoso. Muitos pastores não sabem como tratar determinadas coisas, porque eles esquecem que o nosso padrão de fé e regra é a Bíblia, e o que a Bíblia determina é o que tem que ser feito, e às vezes por também não conseguir tratar do assunto, principalmente essa área de pedofilia, que infelizmente, irmãos, isso tem permeado no meio da nossa igreja, que tem sido vergonhoso. Pessoas com tanto com a prática e ou até mesmo simplesmente com intuitos que leva a determinadas crianças a pensamentos libidinosos, e muitos pastores às vezes não sabem como tratar esse tipo de coisa. E, então, aqui tem muita coisa relacionada à orientação no namoro, no casamento, a questão de como defender a família, educação de filhos. Então, é um livro muito rico. E, como eu falei, o pastor que escreveu esse livro, ele é um pastor da Assembleia de Deus, ele é formado e ele tem o seu escritório de psicologia, tem escrito vários livros em relação à psicologia na área do ensino e a psicologia pastoral, tem sido escritor das lições bíblicas de escola da escola da CPAD para os jovens, pelo fato dele trazer boas orientações para os jovens. Então, ele traz uma orientação muito boa nesse livro. Eu não sei se nós vamos ter outra matéria de psicologia, mas se os irmãos puderem adquirir esse livro, seria muito bom. É um livro um pouco grosso, mas para um bom estudante de teologia, vai lê-lo rápido, porque vai gostar de ler. O assunto é um assunto bom. E tem outros livros aqui, irmãos, talvez eu postarei no grupo, que fala um pouco da vida de pastor e dessa questão psicológica na vida de muitos homens de Deus. E como nós falamos na aula passada, temos visto pessoas, pastores, sofrendo muito nessa área da psicologia, sofrendo muito com depressão e outras coisas pelo fato de não tratar. Eu não sei se os irmãos já viram esse livro do John Piper, é um livro chamado Sorriso Escondido de Deus. Ele traz um pouco da biografia de três grandes homens puritanos que deixaram um legado para nós. Eu creio que aqui, se eu falar o nome, talvez alguém não vai lembrar, mas se eu falar a obra, vai lembrar. Alguém aqui já ouviu falar de John Bunyan? Faz assim com a mão. John Bunyan? Ninguém nunca ouviu falar? A irmã? Alguém já ouviu falar do livro O Peregrino? O livro Peregrino, todo mundo Tem. já ouviu? Sim?
John Bunyan foi quem escreveu o livro O Peregrino. E ele escreveu esse livro, retrata da vida dele, e ele foi um homem que sofreu muito, mas muito no período da perseguição, que eles prenderam ele por ele simplesmente pregar o evangelho. Ele tinha uma filha cega, ele passou 12 anos preso e mostra como que ele venceu isso. Fala de David Bryan. David Bryan foi um grande missionário na África e em outros países. Ele deixou um legado muito grande, morreu muito novo, com apenas 29 anos de idade, por ser acometido de uma doença. Passou boa parte da sua vida com depressão. Inclusive, ele era genro do. Como é que é o nome daquele pregador que pregou o sermão do. Me fugiu que agora o nome. Pecadores na mão do Deus irado. John Wesley. Não, John Wesley não, é. Jonathan Edward. Ele era genro de Jonathan Edward, que, inclusive, boa parte dos sermões pregados por Jonathan Edward ele foi tirado do diário de David Bryan. E tem um outro também chamado William Cowper. Esse William Cowper foi um grande escritor que existiu teve muitos problemas na sua infância, problemas físicos, problemas psicológicos, cegueiras, deficiência, e ele conseguiu ser um grande jornalista e um excelente pregador. Então, ele retrata da vida desses três homens. Tem um livro do pastor que todo mundo conhece, que é o pastor Hernando Dias Lopes, que é De Pastor para Pastor. Esse livro aqui, irmãos, ele escreveu justamente por essa situação que muitos pastores têm enfrentado, de depressão, de cair em situações difíceis e não conseguir vencer. Então, o nome do livro é De Pastor a Pastor, que é uma conversa de pastor para um outro pastor. E ele mostra que essas dificuldades que muitos pastores têm enfrentado é simplesmente porque nós enxergamos o pastor como ele sendo aonde nós podemos descarregar todas as coisas. A realidade é, irmãos, ninguém nunca lembra que o pastor ele precisa de um ombro amigo. Se todas as pessoas querem encostar no ombro do pastor, mas ninguém lembra que o pastor precisa de um ombro amigo. Porque acaba o culto, vamos supor, o pastor pregou um sermão, acaba o culto, ele fica ali para atender pessoas com diversos tipos de problema. Ele é o último a sair da igreja. Quando ele sai com a família dele, dependendo da igreja que faz o culto pela manhã, é por volta de 2, 3 horas da tarde. Quando é o culto à noite, ele costuma sair de 10 a 11, pelo menos é no Brasil, assim, de 10 a 11 horas da noite, para voltar para sua casa ou para estar com a sua família. Então pesa muita coisa sobre a vida do pastor e vai acumulando, e o pastor não tem ninguém para conversar, e isso sobrecarrega a vida dele. Tem esse aqui, que é um livro. Não tira férias. Como? Ele não tira as férias. Não tira férias. Hoje em dia eu tenho visto os pastores que tiram até 3 férias no ano. E fora as viagens nos dias que fala que não é férias. Mas realmente os pastores compromissados, irmão, com a obra de Deus, acaba não tirando férias, como nosso irmão José de Souza falou. E quando ele tira, o povo fica irado, como que você. Aí eles fazem aquela pergunta: como que o pastor da igreja tirou férias? Pastor não tira férias, é assim que eles falam, não existe férias na obra de Deus. Essa é a A frase família mais também falada. sofre muita pressão. Muita pressão. Então, hoje em dia, irmão, o que nós temos. Eu lembro que antigamente os pastores escreviam livros para ajudar os membros. Hoje estão escrevendo muito livro para ajudar pastor. Tem esse livro aqui também, O Sensato Coração do Pastor, a sexualidade do pastor. Isso aqui retrata da vida de um pastor, sobre o que ele passa e principalmente sobre acusações na vida do pastor em relação à sexualidade. Ou, infelizmente, pastores que se ocupam demais e não têm tempo para essa parte na vida dele que Deus deu para que ele compartilhasse com a sua esposa. Isso acaba trazendo problemas na vida dele no casamento. E por último, esse aqui, o Zelo Burnet. Esse livro, bom, também é um livro excelente. Ele fala do sacrifício do ministerial de um obreiro, mas ele retrata de muitas coisas relacionadas à psicologia, ao sofrimento que os pastores têm passado também por querer cuidar da obra de Deus, por ser zeloso pela obra de Deus, e acabam esquecendo muitas vezes da sua família, dos seus filhos, de cuidar da própria saúde, de cuidar da sua vida, e entra nessa situação complicada. Colocar o ministério acima da família, né, Cleber? Tem muitos. E
eu já tive alguns problemas com alguns pastores, porque para mim, existe uma escala. Deus acima de todas as coisas, Deus é em primeiro lugar. Segundo é a família, terceiro o trabalho e quarto a igreja. Mas existem pastores que falam que é Deus e a igreja em segundo lugar. Irmãos, igreja ela é composta de família. Se a nossa família não é estruturada, porque nós não cuidamos, vamos ter uma igreja fracassada. Igreja é composta de família. Se nossa família está desestruturada, nós vamos ter uma sociedade desestruturada e uma igreja fraca, uma igreja com problema, com muitos problemas, que todas as igrejas têm problema, mas essa que as famílias colocam a igreja em primeiro lugar, vai ser complicado. E o problema é que quando eu falei com o pastor que Deus primeiro formou família, para depois colocar isso para fazer a obra, ele pegou e citou um versículo, mas citou errado. Que eu espero que os irmãos também já prestou atenção nesse versículo. Mateus 6,33. Eu creio que todos conhecem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que está escrito no resto? Alguém pode falar? Alguém candidato a falar, irmão? E todas essas Todas coisas as vos coisas serão serão acrescentadas. Todas estas coisas. Só que o povo cita esse versículo igual esse pastor citou para mim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito isso na Bíblia. Estas coisas eram as coisas que foi falado em cima, que é comida e vestir. Isso seria acrescentado para quem ocupa na obra de Deus. Deus não desampara ele. Agora, não é todas as coisas. A família não é coisa para que a pessoa deixe a família e fique enfurnado na igreja o dia inteiro. Ele tem que ter o tempo para a família dele, o tempo para a igreja. Não é proibido um crente ter lazer, eu só não concordo com um crente que sai todo final de semana e está caçando parque, está caçando lago, está caçando churrasco, está caçando ir para não sei aonde, ou fica em casa. Ele tem o prazer dele, sim, pode sair com a família no final de semana, porque para mim, eu costumo dizer, irmão, culto não é só domingo, não. Culto é o esquete da igreja e o domingo não é melhor que na quarta, ou melhor que na quinta, ou melhor que na sexta. Não existe isso, é coisa de igreja católica. Domingo é igual quarta, terça, quinta, é igual todos os demais dias, não faz diferença. Nós entendemos que o domingo é o dia que nós não trabalhamos, que boa parte das pessoas trabalham de hora normal. Não trabalha no domingo e pode estar esse dia na casa do Senhor. Mas domingo é igual segunda, é igual quarta, é igual quinta. Existem os domingueiros, na verdade, mas aí a pessoa vai falar assim, o pastor, mas o irmão saiu logo no domingo, mas o que tem a ver? Eles são no domingo, que é o dia que tem de folga. Ele vai sair que dia? Vai sair na segunda-feira ou na quarta, que é o dia que ele trabalha? Então, nós temos que entender, família está em primeiro lugar. Então, principalmente na vida do pastor. A Bíblia fala que aquele que nega os seus é pior do que o ímpio. Pior do que o ímpio. Então, nós temos que cuidar da família primeiro, igreja. Deus nunca chama ninguém para a obra dele se ele é irresponsável com a família dele. Você não vai ver isso em lugar nenhum da Bíblia. E outra, se o camarada é solteiro, tem o chamado, que isso é dom, está escrito, o apóstolo pode chegar que é dom. Se ele é solteiro, tem o chamado, tem o dom para viver solteiro, ele consegue viver essa vida de celibato, então que ele vai cuidar da obra de Deus, vive só para aquilo. Mas se ele tem família, a Bíblia ensina que quem tem família cuida das coisas da família. E ao solteiro, cuida das coisas de Deus. Então é outro versículo que mostra que a família ainda está primeiro do que a igreja. Isso é só os irmãos lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, como o nosso irmão Zé de Souza falou, esse tipo de pensamento de muitos pastores leva a problemas na família, problemas em casa, problemas psicológicos. Então, esse livro que o pastor escreveu, ele preocupa, ele nos traz a condição de querer nos ajudar nessa área. E essa matéria de psicologia pastoral é para ajudar nessa área, principalmente do cuidado com a nossa família e de determinados problemas na igreja que parece que nós não conseguimos solucionar. E como a apostila vai mostrar, há algum problema de usar aquela frase que nós resolvemos em oração? De forma alguma. E que a verdade é que na vida de um cristão tudo Claro. tem que ser resolvido em oração. Isso é o principal. Sim? Aqui também, nos Estados Unidos, eu já vi famílias, entendeu? Famílias serem destruídas por causa do ministério. Do suposto ministério, né? Sim, Eu já muita. vi, irmãos, no Brasil,
As irmãs que estão presentes aqui, me desculpe, mas eu vi isso demais por culpa de mulheres no Brasil, que elas viviam. É lá na região de Patinga tem isso demais. Eu não sei se é onde os irmãos moram, tem o chamado poço de oração. Ficava aqui essa poção de oração, onde o pessoal desigrejado ia, e eles não tinham compromisso de ir na igreja deles, e ia para esses postos de oração de casa de alguém, e ali eles ficavam, e as irmãs iam para lá, batiam o dia inteiro naqueles postos de oração, não fazia almoço, não cuidava de menino, não fazia janta, e depois voltava para casa e falou que estava cheio do poder de Deus ainda. E se o camarada que é pastor, que é um obreiro, que está na obra de Deus, se ele vive assim também, está errado, completamente errado. Nós temos que cuidar de nossas famílias primeiro, para depois cuidar da obra de Deus. A pessoa que os irmãos nunca vai ver ninguém na Bíblia cuidando da obra de Deus, esquecendo da família. Se os irmãos observar, o próprio Jesus ele cumpriu o seu ministério com 30 anos de idade. Por quê? É provável que o seu pai, conforme os historiadores contam, havia falecido, José, que era o pai dele adotivo. Por ele ser o irmão mais velho, quem que tinha que cuidar da família? Jesus. E também para cumprir a lei que a maioridade na época em Israel era com 30 anos de idade para começar um ministério. Isso nós vemos na vida de um sacerdote. Um levita podia iniciar como levita com 20 anos, e com 20 anos alguém podia ir para o exército. Mas para iniciar um ministério, estar na frente, tinha que ser com 30 anos, para ser um rabino, para ser um mestre e para ser um sacerdote. E foi o que o próprio Jesus fez. Iniciou o seu ministério com 30 anos, ou seja, ele também cuidou da família dele. Então, conosco não pode ser diferente. Nós vemos esse exemplo dele, Pedro e outros. Vemos o cuidado que o próprio Jesus deixou da sua mãe aos cuidados de João. Então, nós não podemos negligenciar a nossa família por causa de obra de Deus, porque Deus não agrada dessas coisas. Então, irmão, nós vamos aqui na página de número 9. Nós paramos na página número 9. A psicologização. Está difícil de falar. Psicologização do cristianismo. Ou seja, querendo psicologizar ou colocar a psicologia acima do cristianismo. Achar que o cristianismo tem que se adequar à psicologia. Ao pastor coloca, outro extremo perigoso é tentar psicologizar o cristianismo. A psicologia, como ciência, tem o seu devido valor. Tratá-la como o evangelho do aceita a si mesmo, que se contrapõe ao evangelho de Cristo, é tentar espiritualizar conceitos fundamentais em comprovação cientificamente aceitáveis que explicam o comportamento humano. O que o pastor quer mostrar aqui, essa teologia que hoje nós ouvimos bastante, ela é antiga, e principalmente com esses conceitos psicológicos que tenta infiltrar na igreja, isso acaba fazendo com que os crentes sejam fracos e o cristianismo propagado para as pessoas sejam fraco. Quando ele fala o evangelho de aceita a si mesmo, quando a pessoa tem que ele achar que ele pode, ele se convence com o que ele está fazendo está correto. Ele não precisa de mudança, não importa. Então, esse pensamento psicológico, o comentarista, o pastor, o escritor do livro, está mostrando que isso é errado. Nós não podemos pensar isso e adequar isso ao cristianismo, enquanto que a Bíblia mostra diferente. A Bíblia mostra que nós temos que tomar a nossa cruz e não aceitar-nos como nós somos. Ele fala que isso contrapõe o evangelho de Cristo. Irmãos, o evangelho de Cristo ele é muito reto. Toma sua cruz e siga-me. E renuncie-se a si mesmo. Então, não existe, se o evangelho foge disso, se ele mostra que nós somos bons ou que nós temos alguma coisa agradável a Deus, não é evangelho de verdade. Porque o evangelho deixa muito claro, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, que nós éramos trevas. Se nós éramos trevas, irmão, por completa, não havia luz em nós, não havia nada, então nós não tínhamos nada que agradava a Deus. Então nós não temos nada que nós possamos nos aceitar como somos. Se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Nós simplesmente somos pecadores que merecemos a morte eterna. Então, não existe esse negócio de que eu posso me aceitar como eu sou. E essa teologia, irmão, que tem sido pregada nos dias de hoje, anuncia isso. Você vai ver muitos pregadores aí hoje, adeptos a uma teologia liberal, anunciando esse tipo de evangelho, que você pode, não precisa de tanta mudança,
porque Jesus é a chave hermenêutica. Se está nos evangelhos, se Jesus falou, ok. Se Jesus não falou, você não tem que cumprir. Então, tem muitas coisas, por exemplo, que nós não fazemos por ética e tem coisas que nós não fazemos porque é doutrina bíblica. Uma das coisas, por exemplo, que tem permeado nesses de 10 anos para cá e que tem infiltrado dentro de igrejas, que muitos pastores têm batido a favor desse assunto e que a pessoa tem que aceitar como ela é o homossexualismo. Os irmãos, eu acredito que os irmãos têm visto isso nas redes sociais. Saiu a nossa lição da Escola Bíblica Dominical debatendo contra isso. Tem pastores que estão sendo a favor do assunto e está existindo igreja hoje em dia de gays, pastores e pastoras gays e outro tipo de coisa. Então, são coisas que eles estão tentando infiltrar na igreja. Muitos pastores, por ser adeptos da teologia liberal, estão aceitando. Esses pastores, irmãos, eu já falei, toma cuidado com essa frase, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Isso é mentira. Jesus ele só é a chave hermenêutica da Bíblia em um sentido, que todas as coisas se cumpriu em Cristo. Então, ele é a chave hermenêutica. Agora, nós queremos aceitar que só o que Jesus falou tem validade, aí se torna errado. Um dos homens que mais prega isso é o reverendo Caio Fábio. Ele, todas as vezes que você ouvir qualquer palestra dele, qualquer assunto de podcast, ele vai estar defendendo que Jesus é a chave hermenêutica. Então, o que Jesus falou é o que é certo. Só que, ao mesmo tempo, ele se contradiz. Aí, se você perguntar, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus, ele fala que é. Só que ele fala que tem coisas na Bíblia que só teve validade naquele tempo, que não tem validade nos tempos de hoje. Por exemplo, eu acredito que boa parte do Velho Testamento, sim, teve validade naquele tempo. Boa parte. Não quer dizer que todo o Velho Testamento. Por exemplo, eu já falei nas aulas passadas que os 10 mandamentos ele teve validade no início que ele foi entregue e tem validade até hoje. Inclusive, nós vemos o próprio Cristo citando os 10 mandamentos, com exceção do sábado, no seu Sermão do Monte. Vemos o apóstolo Paulo na carta aos Efésios fazendo menção dos mandamentos também, todos os mandamentos na carta aos Efésios. Então, tem validade. Essas pessoas da teologia liberal, principalmente da chave hermenêutica, eles alegam que só o que Jesus fala tem validade. Então, todo o ensinamento que o apóstolo Paulo deu, que serviu para aquelas igrejas locais e que são parâmetros teológicos e doutrinários para as igrejas dos dias de hoje, eles negam como sendo uma palavra que vale para o dia de hoje. Tanto ele, como eu já falei, René Kivitz, outros pregadores que me fugiu o nome agora, que esses dois são os que mais estão na rede social, o Caio Fábio e o René Kivitz, eles anunciam esse tipo de coisa. E são coisas que todos os dois têm à mente. Jesus é a chave hermenêutica. E como eu já falei, irmão, Jesus não é a chave hermenêutica da Bíblia nesse sentido que eles estão querendo dizer, que só o que Cristo falou tem validade. Aí, inclusive, eu vi o Caio Fábio falando, você não vê Jesus em momento nenhum condenando um homossexual. Realmente não tem passagem nenhuma nos evangelhos que Jesus encontrou com alguma pessoa que tem opções sexuais diferentes de um hétero. Em lugar nenhum, Jesus não encontrou. Então, se Jesus não encontrou, então não é condenado. Essa é a teoria deles. Os irmãos estão entendendo? Então, é complicado o tipo de pensamento se você pegar por esse lado. Aí ele mostra aqui, irmãos, um pensamento de um jornalista. Ele fala assim, ó, o falso evangelho do aceita a si mesmo, antagônico ao verdadeiro evangelho, do negar-se a si mesmo, nada mais é do que a cruz psicologizada, externada num Cristo trivializado. Não raro, pregadores, até bem intencionados, elaboram os seus sermões em torno de teorias psicológicas. Nos púlpitos, reverberam expressões como autoestima, autoestima elevada, autoamor ou amor próprio, autoimagem positiva, autogratificação, autorrealização, etc., como necessidades que precisam ser desenvolvidas no homem interior. Já vi isso muitas vezes. São termos da psicologia humanista introjetadas no evangelho como se estes não fosse suficiente para resolver os problemas humanos. Precisamos receber o esforço poderoso de teorias formuladas por humanistas hostis à palavra de Deus. Durante praticamente 20 séculos,
a igreja não precisou dos empréstimos da psicologia para salgar e iluminar o mundo, mas agora ela é indispensável. O problema é que, em muitos aspectos, a psicologia humanista apresenta-se como religião rival ao cristianismo. E você sabe onde se originou os tantos autos supremacionados? Originaram-se no coração do narcisista incorrigível Lúcifer. Isso aqui foi um pensamento que o pastor escreveu de um jornalista. Então, esse evangelho, como eu já mostrei, pregado, que a pessoa não precisa renunciar e tomar a cruz de Cristo, ele, do jeito que ele está bom, é um evangelho falso. E são pensamentos, irmãos, psicológicos de muitas pessoas que querem usar a psicologia para esse tipo de pensamento. E mais, se os irmãos observar, eles falam bem. Eles têm uma capacidade muito grande para convencer as pessoas. E como boa parte de muitos crentes estão querendo ouvir esse tipo de mensagem, eles estão buscando esse tipo de mensagens gostosas para ouvir, eles se sentem bem. Se sentem bem. Por exemplo, eu acredito que muitos aqui já depararam com determinados tipos de pergunta que está muito óbvio que não é um local que um cristão deve estar, mas eles querem simplesmente um aval seu que estuda teologia ou que tem um tempo a mais com Deus de cristianismo, que tem experiências a mais com Deus, simplesmente para que ele possa executar aquela vontade que ele tem de cometer um erro em cima da sua palavra. Os irmãos não sei se os irmãos já depararam com isso. Alguém já deparou com esse tipo de pergunta? Alguém te pergunta, eu posso fazer isso? O que é que você me diz? Aí, se você fala que não, ele te enche de perguntas. Se você falar que sim, ele nem pergunta mais nada. Ele não te pergunta por que que ele pode. Um certo dia eu estava dando uma escola bíblica, tinha acabado de inaugurar esse cassino aqui em Everett, e um rapaz me perguntou se ele poderia ir no cassino. Eu falei, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Falei, ninguém te proíbe de fazer nada. Aí ele falou assim, não, eu estou perguntando se é certo eu, como cristão, ir ao cassino. Eu falei, olha, só de você estar me perguntando é que você acha que não é certo. Então, se você está querendo um aval meu para você ir ao cassino, a minha resposta é não, você não pode ir ao cassino. Ele falou assim, mas por que que eu não posso? Eu falei, por que que você quer ir ao cassino? Me fala uma razão óbvia. O que um cristão vai caçar no cassino? Ele falou, aqui lá tem um restaurante. Eu falei, mas tem restaurante em todos os lugares fora do cassino? Por que que você tem que ir no cassino, no restaurante dentro do cassino? Eu falei, meu irmão, ok, lá tem um restaurante. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. A Bíblia fala que o sábio vai para a casa do sábio. Você vai caçar o quê no local que não tem Deus, que não é local de Deus, que não louva a Deus, que não edifica nada? Falei, No a Bíblia ambiente. fala que nada, que nós for fazer tem que ser algo que edifica, algo que louva a Deus, que é louvável. Se lá não é louvável, vai caçar o que lá, meu irmão? E ele foi no cassino assim mesmo. Ele ainda foi ainda. Aí a mãe falou alguma coisa, parece que com a irmã ia falar alguma coisa. Então, são um tipo de coisa, irmão, que as pessoas querem fazer e fica perguntando para precisar do seu aval para que ela possa cometer o errado. Então, eu acredito que tem muitos pastores, irmão, que sofrem com esse tipo de pergunta, que passam por esse tipo de coisa constantemente. Aí a pessoa fala assim, mas por que que eu não posso fazer? Quando ele diz não. Aí ele vai e fala assim, me prova na Bíblia. Se ele falar para ele, não, você pode fazer, ele não pede prova. Ele não pergunta, mas me mostra um versículo aí que realmente apoia isso que o senhor está falando para que eu não peque lá. Ele não pede, é simplesmente que é uma palavra do pastor que ele pode falar simplesmente sem mostrar nada que para ele está bom. Aí, ou seja, ele quer colocar a responsabilidade em cima do pastor ou do líder que ele está perguntando para que ele dê esse aval, para que ele possa cometer esse pecado. E outros símbolos, hoje em dia, por exemplo, a questão da bebida alcoólica. Boa parte de muitos pastores que não têm igreja na internet, que carregam o título de pastor, eles falam que é normal um cristão beber, eles inventam um versículo que não está na Bíblia, que a Bíblia diz que não pode embriagar. Eu gostaria de saber onde está escrito isso na Bíblia. Eu nunca vi. Se for Efésios 5,18, não está escrito isso lá. Os irmãos podem ler direitinho o texto, que isso não está escrito lá. Não pode embriagar. Não está escrito na Bíblia. Então, eu fico tentando entender.
Aí, por exemplo, o camarada quer beber, ele quer saber se o pastor concorda com o que ele bebe. E se o pastor falar que não, ele vai seguir bebendo. Se o pastor falar que não pode, ele vai arrumar problema e vai querer prova na Bíblia por que ele não pode beber. Aí, se o pastor falar assim, não, pode beber, o negócio é. Não bebe muito, mas pode beber. Ele vai beber, não vai importar. Mas o pastor vira os canecos também hoje. Não, hoje tem muitos. Tem muitos pastores Tem hoje que casamento de crente hoje que tem open bar. hoje está tendo até bar evangélico. Tem. Está tendo bar evangélico ultimamente, aí, balada evangélica. Eu, como já falei, irmão, eu falei uma vez na sala de aula, não lembro de qual, que eu estive uma vez no Thanksgiving, numa casa, que estava presente vários pastores, e estava o pastor Alexandre Silva, do Templo dos Milagres, e o pastor Abraão de Almeida, presente. Eu estou dando o nome dos dois porque eles deram um bom testemunho. Então, os demais pastores que estavam lá não deram um bom testemunho. Inclusive, foi um pastor que perguntou se o irmão lá na adega dele tinha um vinho. Ele falou, tinha, já trouxe faz 5 garrafas. Ele estava desesperado para beber um vinho. E um pastor ainda deu a liberdade de beber. Eles beberam mais de 5 garrafas de vinho, irmão. E os únicos que não beberam foi eu, o pastor Abraão de Almeida e o pastor Alexandre. Os demais pastores que estavam lá, um pastor da Califórnia, outro pastor do Brasil, presbítero, diácono, beberam. Beberam e beberam Mas ele hoje ele toma, hein? e com muita vontade. Então, Não, hoje ele é o toma. tipo. Quem então? O Alexandre toma agora. Aí eu não sei. Tem muitos anos que eu não vejo o pastor Alexandre. Mas eu dou o testemunho que ele não bebeu nesse dia, então não posso falar nada. Nesse dia, ele não bebeu, ele não gostou, então é complicado. Mas as pessoas querem perguntar para o obreiro para que o obreiro dê o aval dele fazer. Quando ele não dá o aval, eles questionam por que não pode. E se não mostrar, e costuma querer ver um versículo que diz assim: não pode beber vinho. Eu pergunto uma coisa, irmão: se pode beber vinho, pode beber qualquer outra bebida. Qualquer outra bebida. Alguém vai dar por quê? Porque naquela época existia vinho e um licor. Eram as únicas bebidas que existia. Vinho e licor, que era chamado de bebida forte. Hoje existe vários tipos de bebida. Existem pessoas, irmãos, que já bebeu, como eu já fui viciado em bebida. Na época que eu bebi, eu achava que eu não era viciado. Mas hoje que eu sou um cristão, eu sei que eu era viciado. Eu bebia 10 cervejas, bebia 4, 5 copos de bebida quente e não ficava bêbado. Então quer dizer que se eu não ficar embriagado, eu posso beber 10 cervejas. Quer dizer que eu posso beber 10 cervejas, ir para o culto, pregar, dar estudo bíblico, dar aula para os irmãos aqui hoje, está tudo normal. Porque eu consigo beber 10 cervejas. Os irmãos estão compreendendo as coisas? Não existe versículo na Bíblia, não pode embriagar. E eles O ainda Kleber. falam assim, é só tomar com moderação. Mas desculpa, mas no Velho Testamento, né, Deus fala com Arão, nem ele, nem a descendência dele seria perpétuo, que não era para beber bebida forte e nem vinho. Então, se ele proíbe um sacerdote humano, né, para ele, a família, e fala que é perpétuo, né, que dá a entender que é válido, né? Por isso que foi feita a carta de Tito, que não é dada vinho, o pastor. Então, eu acho que está no velho e está no novo. Então, basta a pessoa ler, não tem muito segredo. Sim, o problema é que, como eu falei, que as pessoas não querem ler, eles não querem ter esse trabalho, eles querem que você dê para ele o aval, para que ele Eu possa acho que as fazer. pessoas não crê na palavra. Ela lê, mas não crê. Porque o padre também, ele estuda muito, estuda. Sim. Então, ele tem a palavra. É por isso que Jesus fala, né, com Nicodemos, tem que nascer de novo. Que conheceu, Nicodemos conhecia. Então, por exemplo, irmãos, aí as pessoas vai falar muita coisa de vinho. É claro que nós todos somos estudantes de teologia, nós temos várias maneiras de aprender sobre isso na internet, pesquisar, não ir simplesmente olhando o primeiro e aceitando. O próprio pastor Luiz Pé já falou que já encontrou com pessoas de outras culturas. A verdade é, o brasileiro, irmão, brasileiro não bebe vinho, só um momento, Zé de Souza. Brasileiro não bebe vinho igual árabe, igual judeu, bebia. Brasileiro bebe para ficar bêbado. Vamos ser verdadeiros, eles bebem porque gostam de beber e ficar bêbado. Então, não era cultura brasileira o tipo de bebida que é utilizado entre os judeus. Outras coisas, irmão, os judeus, principalmente na época bíblica, o vinho do judeu, quando tinha algum álcool, ele tinha um teor muito baixo de álcool, de 2 a 4% de álcool. E esse 2 a 4% de álcool, nenhum vinho não é nada. Eu não sei alguém aqui se já tomou vinho antes,
mas não é nada. Os vinhos têm de 12%, que ainda é fraco, a 20%. O vinho, quando tem 20% de álcool, ele é um vinho muito forte. E ele deixa a pessoa bêbada até com 2 ou 3 taças de vinho, ele fica bêbado. Eu Agora, tive lá no Canadá da Galileia, é 6%. 6%? Estive lá, ver aquela Atalha que está lá, só tem uma, né? Uhum. Parece que é 6% do casamento, e tinha também o vinho da comunhão, que era 0, né? Aí eu perguntei para o homem assim, então fica 6%? Ele falou assim, sem fermento, depois de 3 meses, ele fica 6% de álcool, que era do casamento, que está lá agora, né? Mas eu, particularmente, eu acredito que era o poder de Deus. Sim. Eu acredito que é o poder de Deus. Eu não acredito que Jesus fez bebida pelo caráter de Cristo e Maria, né? Não, com certeza. Agora, particularmente, eu não adoto bebida. Se for eu pastor de uma igreja e tiver obreiros, eu aconselho a não beber. Hoje ficou muito difícil, quando nós estamos falando da psicologia pastoral, essa situação, meu filho, ficou uma situação muito complicada para pastor se dar com isso hoje na igreja. Então, isso a psicologia ajudaria o pastor nisso aí também. Ficou muito complicado para um pastor se dar com esse tipo de coisa. E como o comentarista mostra aqui que esse pensamento desse jornalista, Knarg, ele fala que tudo isso brota de onde? De um coração narcisista que é do próprio Lúcifer. Isso tudo, esse desejo de ser independente, de achar que não tem nada errado, que está tudo certo, que você tem que estar bem consigo mesmo, tudo isso é coisa do diabo. E são palavras bonitas, irmão, troca de palavras, frases feitas que faz as pessoas sentir à vontade, se sentir tranquila com fazer aquilo que é errado. Aí coloca assim, ó, não precisamos substituir o evangelho por teorias psicológicas. A Bíblia por si só é autossuficiente. Porém, demonizar a psicologia, como faz o autor da citação, é negar o valor da ciência. Então, uma coisa aí o escritor mostra que não precisa, de forma alguma, achar que é algo diabólico e tirar esse poder da ciência, mas que não exalte ela acima de tudo. E que o evangelho, irmãos, ele é autossuficiente em si, mas, de forma alguma, nós podemos descartar a psicologia nessa área onde o pastor pode utilizar dela para o seu benefício e principalmente para o benefício da obra de Deus, para tratar de determinados assuntos com alguns irmãos, como eu já falei aqui, assunto como bebidas e outras coisas têm entrado na igreja, como a vida de muitos obreiros que acabam entrando em problemas que o pastor se encontra em uma situação muito difícil de tratar esses problemas. Então, isso pesa muito sobre a vida de um pastor, sobre a vida de um líder, determinadas coisas na igreja. E quando está relacionado ao corpo ministerial da igreja, é que pesa mais ainda. Na página número 12, o escritor coloca assim: de acordo com a psicologia, o comportamento é determinado por fatores hereditários, somáticos e socioculturais. Todo o processo de desenvolvimento e ajustamento humano é voltado para esse aspecto. Isso aí é uma coisa, irmão, que nós sabemos que pode vir de família, pode vir da própria pessoa, do corpo dela ali, e também do grupo de pessoas que está à volta desse indivíduo que possa passar por esses comportamentos na vida dele. É claro que existem pessoas que podem conviver numa sociedade que não afeta ele, mas não são todos que são assim. Existem pessoas que acontece algo na família dele que ele aprende com aquelas coisas da família e ele não deixa aquilo afetar ele, mas se nós formos olhar, irmão, eu creio que mais de 80% das pessoas com problemas, como o escritor mostra aqui, são coisas de família. Algum problema com a família, alguma coisa que ele vai trazendo esse tipo de comportamento na vida dele. Aí coloca mais, ó, como a psicologia não considera a parte essencial, o espírito humano, ela converge toda a sua prática ao bem-estar físico e emocional, desconsiderando a existência do pecado e dos males causados por ele. Isso aqui, no caso, seria o pensamento de um psicólogo que não está aplicando com a Bíblia.
Ele está simplesmente tratando um dos seus clientes como psicólogo. Então, ele pensaria assim, que tem a ver com a alma e com o seu corpo físico. E então ele descarta o espírito humano, que é a parte que nos liga a Deus. O pastor vai falar alguma coisa? Alguém fez assim com a mão? Oi, interromper, Sim. é porque eu vou ter que ter um compromisso lá na minha igreja agora, 9h30, e eu vou ter que sair da aula, tá Tá ok. bom? Tá tudo bom. Vou comunicar que a gente não vai estar presente agora, Tá nesse tudo bem, meu momento. irmão. Deus abençoe. Vai ter que ir lá ter um compromisso, mas na próxima segunda vamos estar na aula toda, tá bom? Não tem problema. Que Deus abençoe, irmão. Obrigado, a aula está uma benção, tá bom? Obrigado. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vemos que o comentarista vai mostrar aqui, que o escritor vai mostrar que no pensamento de um psicólogo seria isso, ele estaria tratando de algo que é na alma da pessoa que pode refletir no seu corpo. E como ele desacredita nessa parte que tem a ver com pecado, com Bíblia, com alguma coisa do cristianismo, ele descarta a parte que é o espírito do homem. Ele fala, a psicologia comportamental defende que o ser humano é o fruto do meio social em que vive. Se aceitarmos essa linha de pensamento na íntegra, abdicaremos todos os ensinos bíblicos que responsabilizam o homem pelos seus atos. Isso aqui ainda segue a linha do pensamento de um psicólogo que está tratando no seu escritório sem pensar em Bíblia. Que a pessoa... como... Parece até engraçado. O que nós mais vemos hoje, né, nessa linha de pensamento das pessoas hoje que tem falado tendo muitas pessoas como coitadinha, porque ele é vítima da sociedade. Ele vive numa sociedade que leva ele a ser daquela forma. E claro, irmão, nós sabemos que boa parte das ações de muitos homens são ações demoníacas, nós não podemos negar isso de forma alguma. Pessoas que tiram a vida do outro, pessoas que vivem na prática de pedofilia, de estupros e outros tipos de ações, são demônios na vida deles. As pessoas querem tratar isso como algo normal, como algo que precisa de tratamento psicológico, porque já não se pode prender mais alguém assim, não quer prender, quer que ache, nem precisa de tratamento. Uma pessoa que vai lá, mata várias famílias, precisa de tratamento e não de ir para cadeia. Por exemplo, esse dia para trás aí, eu fiquei sabendo que aquela moça, eu esqueci o nome dela, não sei o que, Ruistoff. Eu esqueci o primeiro nome dela. Hã? Richthofen. Como que é o primeiro nome daquela menina? Não importa, essa menina aí. Ela escreveu um livro e ela sai da cadeia para dar palestra a respeito do livro. Que livro seria esse? Como Matar os Pais? Com Excelência? Seria um livro assim? Porque eu não sei o que o povo vai aprender com a menina daquela. Então, ela escreveu um livro que ajuda pessoas e ela sai da cadeia, ela não aceitou Jesus nem nada, e ela sai da cadeia para poder apresentar o livro, porque ela é vítima da sociedade. Então, o pensamento de um psicólogo que não serve a Cristo, ele vai ensinar essas coisas. Então, às vezes, nós vemos uma certa dificuldade e rejeição de muitos pastores concernente à psicologia por isso. Mas, como eu já falei, irmão, se ela for bem aplicada, ela auxilia muito a vida de um cristão. Aí, então, ele mostra que, o homem não é responsável pelos seus atos, porque isso tem a ver com a sociedade, a maneira em que ele foi tratada, e esse monte de coisa que nós ouvimos hoje que tenta desconstruir os padrões bíblicos, o padrão moral de uma família e outras coisas, tudo por causa da sociedade. No outro parágrafo mais embaixo, fala assim, apesar de recebermos influência do meio social, não podemos, no entanto, atribuir que o comportamento é 100% decorrente desse meio. Deus deu-nos livre-arbítrio e capacitou-nos para fazermos escolhas. Essa é uma parte que eu não sei se alguém aqui é calvinista. Os calvinistas não creem na livre escolha. Eles usam um outro termo lá que dá a mesma coisa, que é livre-agência, que para mim livre-agência e livre-arbítrio é uma coisa só. Mas usa o termo livre-agência.
Mas uma coisa é, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos, porque nós podemos escolher em fazer as coisas. Nós conseguimos escolher. É isso, Suzana Rissoff, isso mesmo, Suzana. O Zé de Souza falou que o nome da jovem lá que matou sua família, matou os pais, melhor dizendo, é Suzana. E então, nós, irmãos, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso nós vemos constantemente na Bíblia. A Bíblia fala que Deus falando, ó, eu coloco diante de vós o caminho da vida e da morte. Escolha o caminho da vida para que viva. E põe diante de ti o caminho do bem e do mal. Escolha o caminho do bem. Além de ele pôr diante, ele dá a dica para fazer o certo. Então, a pessoa ela pode escolher. Nós não somos robôs, nós não somos pessoas que Deus traçou esse plano assim. No percurso da vida dele, com 21 anos, ele vai matar uma pessoa, com 23 ele vai virar bandido, com 25 ele vai afundar nas drogas e tal. Isso não foi programado por Deus. Deus escreveu a história de todo mundo assim. Vai nascer, com 10 anos vai morrer. Bom, as coisas que ocorrem em nossas vidas são consequências do que nós fazemos. Se nós acreditarmos que Deus determinou isso e isso na sua vida, e que eu estaria aqui hoje com essa camisa vermelha dando aula para vocês, e a camisa vermelha foi uma escolha minha, e eu cheguei ali, a primeira camisa que eu vi na frente, eu peguei ela e vesti. Então, não é, se tivesse uma preta, eu tinha que pegar preta, uma branca, eu tinha que pegar branca. Então, a primeira que eu vi na minha reta, no meu guarda-roupa, foi vermelha, por isso que eu peguei ela. Então, não existe negócio. Aqui, Deus escolheu aqui a irmã para esse dia de hoje. Ela tinha que estar vestida com essa roupa que foi. Não, nós temos a nossa escolha. E em meio à sociedade, tudo aquilo que nós prejudicamos a sociedade que fazemos é a nossa escolha. Conforme. Kleber, deixa eu só colocar um pensamento aqui. Eu acredito que isso aqui depende muito de como a pessoa interpreta. A gente também não pode interpretar a coisa a ferro e fogo. Quando diz aqui que a sociedade influencia o indivíduo, isso é uma realidade. Sim. Uma criança que cresceu num ambiente de violência, num ambiente de roubo, num ambiente de assassinato, essa criança cresce com aquela mentalidade. Essa criança ela não conhece a Deus. Né? Então, quando se diz aqui que você colocou aí que os psicólogos acham que o indivíduo não merece para a cadeia, não é que ele não merece para a cadeia. A sociedade tem que ser tratada. A sociedade tem que ser tratada como um todo, começando do bottom, começando do fundo do poço. E isso deve incluir, né? Seria ideal que incluísse a introdução do cristianismo, né? Da fé, ensinar essas crianças dentro da fé em Cristo o que é o que é ter um bom caráter, o que é viver dentro dos ensinamentos, né, de Jesus Cristo. Isso seria o ideal, mas a sociedade também é composta de pessoas de várias religiões diferentes. Então, às vezes, mesmo que a pessoa tenha uma boa vontade de ensinar, as pessoas, às vezes, pertencem a uma outra religião. Então, esse é um assunto muito complicado. Isso não quer dizer aqui que a pessoa não é responsável pelos seus atos. A pessoa é 100% responsável pelos seus atos. Agora, que a sociedade, uma sociedade destruída, uma sociedade mal cuidada, principalmente, vamos falar do Brasil, aquelas crianças que ficam jogadas ali, isso é um fato. As crianças nascem naquele ambiente, elas são influenciadas, elas acham que para elas só existe aquilo. E acabam entrando no mundo do crime. Só uma pessoa, ou uma pessoa de Deus, ou um psicólogo com bom coração, ou uma pessoa iluminada, ou uma situação que Deus colocou ali para tirar essas pessoas do caos. Existem pessoas que saem desse buraco? Sim. E tem pessoas que, infelizmente, morrem nele. Então, isso aqui, eu acho que depende de como que é interpretado isso aqui. Que eu acho que quando a psicologia diz que o meio influencia a mente humana, isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade. Agora, depende de nós que estamos do outro lado, nós que conhecemos a verdade de Cristo, nós que sabemos o caminho, ou que pelo menos temos uma ideia mais ampla do que é viver uma vida digna, tirar essas pessoas deste buraco e levá-las para um caminho melhor.
né? Eu acho que a gente também não deve levar isso a ferro e fogo e dizer que isso aqui é o demônio que está falando. Não é bem assim. Vamos interpretar a ciência, né? A psicologia de uma maneira clara e objetiva. Mas aqui, eu acredito assim, de maneira como eu leio isso aqui, que quando eles dizem, que apontam esse parâmetro aqui, isso não quer dizer que eles estão isentando a pessoa do seu erro. São duas coisas diferentes. Não, não, mas na verdade eu não falei que é os psicólogos que isentam. Eu disse que hoje nós temos ouvido no Brasil que, dentro de muitos jornalistas, de grupos que vão aconselhar pessoas, eles culpam somente a sociedade, fala que essa pessoa é vítima da sociedade. Por exemplo, no Brasil tem o direitos humanos. Eu estou falando que eu vi uma mulher do direitos humanos, que é a psicóloga do direitos humanos, na verdade, eu não sei se ela é psicóloga, sei que ela é pessoa de frente do direitos humanos, junto com um advogado, levando um rapaz de 23 anos, que havia matado um homem de 13 anos, a entender que ele não fez nada demais, que ele deveria, incentivando ele da maneira correta de responder diante do juiz e do júri, tudo para que ele não fosse condenado e querendo colocar na cabeça dele que ele não fez uma coisa muito errada, porque ele é vítima da sociedade. É nesse sentido. O psicólogo, eu entendo. Como eu falei aqui, que no pensamento do psicólogo sem Deus, dentro do escritório dele, ele está ensinando que a pessoa precisa de tratamento. Isso aí eu concordo. E se vocês virem, se vocês puderem, eu não sei se tem em português, mas existe um show na Netflix que chama How to Get Away with Murder. Como você se livrar da acusação de assassinato, seria isso. Você vai ver que por trás disso tudo aí, de dizer, porque você não cometeu nada, não, isso aí é porque você botar isso na cabeça de um criminoso, isso aí sempre tem um objetivo por trás daquilo, geralmente dinheiro. Geralmente a pessoa está ganhando um dinheiro por trás, isso aí é interesse, isso aí já é outra coisa. Eu estou vendo aqui na visão psicológica. O ser humano é fruto do meio. Ele é. Agora, nós que temos uma mente aberta, entendeu? Nós é que temos que sair desse meio. É igual uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um pastor, e ele falando assim, porque as pessoas falam que na minha família todo mundo é divorciado. Não queira falar que eu estou discriminando, porque eu sou divorciada, tá? Na minha família todo mundo é divorciado, então meu destino é ser divorciado também. Na minha família todo mundo é traficante, meu destino é ser traficante. Não, você quebra essa corrente. Não existe isso, porque toda a minha família fuma e eu tenho que fumar. Meu pai fumou muitos anos, meu pai não morreu fumando, mas ele fumou alguns anos. Parou porque meu avô morreu de câncer. Foi quando meu pai parou de fumar. Eu nunca peguei no cigarro. A minha irmã nunca pegou no cigarro. Então, quer dizer, isso aí não é regra. Então, é isso que nós temos que pensar. E eu acho que é esse ponto que a psicologia pega, entendeu? Porque a pessoa é fruto do meio? Sim, a pessoa vive aquilo. Você nasce numa religião católica, você vai ser católico. Depois que você cresce, que você abre os olhos, fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui, ou eu quero aprender mais nessa parte, a igreja católica não está me ensinando, vou correr aqui, quem sabe aqui eu aprendo mais, e a pessoa vai abrindo o leque da vida. Assim, infelizmente, é assim que o mundo funciona, né? O nosso objetivo como cristãos deve ser justamente levar a palavra para aqueles que, infelizmente, ainda não ouviram a palavra. Posso fazer uma colocaçãozinha assim? Sim. Desculpa. Eu creio assim na psicologia. Igual a análise aqui que a irmã falou, eu concordo com ela plenamente. Claro, que você vê até famílias de evangélicos sendo criados na favela e alguns dos filhos se inclinam, você entendeu? Infelizmente, a entrar no mundo das drogas, do tráfico, assim por diante. Por quê? Porque dentro de uma favela se parece que
que é ótimo ser um traficante, entendeu? O traficante é respeitado, ele ganha muito dinheiro, ele ganha. Então, para aquela criança que está crescendo naquele meio ambiente, com certeza, isso aí, se ela tem a tendência, agora eu vou narrar isso, tá, irmão Kleber? Eu creio assim que cada pessoa tem uma inclinação para pecar numa área. E se a pessoa ele já tem dentro dele essa inclinação, o meio ambiente, ele com certeza, ele vai, na verdade, mudar muitas das suas atitudes, porque ele já tem uma inclinação numa área. Por exemplo, digamos, igual ela falou dos crimes, esses crimes hediondos, essa aí que você citou. A psicologia, a psiquiatria, ela consegue entender que uma pessoa dessa, ela é uma pessoa que sofre realmente uma deficiência. Agora, só que é o seguinte, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Aonde na vida do ser humano existe uma deficiência, ele vai explorar, seja ela que for. Mas que é real é a psiquiatria, a neurociência, ela tem como pegar um paciente, analisar ele, que ele não tem nenhuma empatia, ele não tem nenhuma sensibilidade pelo ser humano, quer dizer, para ele matar ou não. Agora, é claro que existem graus diferentes. Existem pessoas no nosso meio evangélico que não têm empatia? Claro que tem. Existe. Porém, se talvez essa pessoa não fosse crente, não fosse evangélica, ele poderia também, às vezes, até cometer coisas horríveis. Entendeu? Aí você pega a neurociência, que pega um paciente que não tem problema de empatia, não tem sensibilidade, não importa com o ser humano, ela vai lá, hoje, a ciência moderna de hoje, ela pega o paciente, ela vai ajudar ele a desenvolver aquele tipo de amor, como levando ele a conviver com pessoas com grande necessidade, para que ele passe e comece a participar e não ajudar aquela pessoa, e aquilo vai desenvolvendo nele, isso é a ciência, vai desenvolvendo nele o quê? Sentimento, ele vai tirando ele, que ele acha que ele é o centro, ele vai tirando ele do centro, ele vai ver que outras pessoas existem e têm necessidade. Agora eu quero voltar um pouco para a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós, como crentes, eu digo assim, é claro que aquele que não serve a Deus, o inimigo vai explorar muito mais, ele pode muito bem fazer um crime horrível e não sentir nada por isso. Existe crente que não tem empatia? Existe. E ele é tão insensível, só que é o seguinte, quando eu desenvolvo uma ação nova na minha vida, agora eu volto na ciência. A ciência disse que uma ação nova cria um novo hábito. E nós, como cristãos, a mesma coisa, não vos conformei com este mundo, mas muda a sua mente, uma nova ação. Quer dizer, seja lá o que for as deficiências do ser humano, quando nós, em Cristo Jesus, começamos a desenvolver em nós o fruto do Espírito, nós vamos se tornar uma pessoa muito mais santa. E lá fora, eles têm condições, a ciência, de pegar um paciente desse também, tentar ajudar. Agora, infelizmente, se ele vive no meio, ele já tem essa tendência, onde que ele não tem condições de melhorar as deficiências, o meio ambiente ele vai se influenciar. Entendeu? E eu creio que é aplicável para nós como cristãos em muitas áreas da nossa vida. Eu não preciso sentir sensibilidade pelo problema de alguém, mas eu preciso ter uma atitude. No momento que eu tenho uma ação, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus começa a colocar em mim amor. Quer dizer, o irmão fulano está com necessidade. E tem crente no meio da igreja, mas ele não sabe administrar a finança dele, ele é insensível. Espera aí, eu não preciso sentir amor, mas eu preciso de atitude. E no momento que eu tenho uma atitude, uma ação nova, Deus vai criando em mim uma sensibilidade pela causa alheia. Né? Então, assim, eu vejo a psicologia, a psiquiatria,
a neurociência, e se a gente olhar, a gente vai entender que todos eles têm razão. Porém, para aqueles que não creem no Senhor, eles vão usar uma metodologia para ajudar o ser humano a sair daquela dificuldade. Agora, o cristão, o servo do Senhor, ele usa a palavra, ele usa o fruto do Espírito, e que às vezes nós não aplicamos na nossa vida. E muitos têm graus de muitas deficiências, mas ele vai vivendo do jeito que ele está e ele não muda a atitude dele. Entendeu? Não, Desculpa. isso é verdade. Igual eu estava falando, eu não, de forma alguma eu discordo do que a nossa irmã falou. Eu concordo, claro, que muitas pessoas são influenciadas. O que eu estava dizendo é tirar a culpa dentro dos pensamentos políticos que nós vemos hoje. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, biblicamente, toda pessoa que comete A pessoa deve pagar pelo seu erro. Isso, é isso entendeu? que eu A estou pessoa dizendo. deve pagar. É importante a pessoa pagar pelo erro. Faz parte do tratamento, faz parte para ela realizar na cabeça dela que aquilo que ela fez é errado. Então, você dizer, você é fruto do meio, por isso você vai ser desculpado. Isso não. Isso nunca. É isso que eu estou dizendo. Isso que nunca. é o que a política, eu não sei que no Brasil tem feito de um tempo para cá, principalmente com esse avanço dos direitos humanos no Brasil, tentando tirar a culpa das pessoas, somente aqueles que não têm como, devido ao crime ter sido hediondo, que eles mantêm preso. E levando pessoas, é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu entendo, eu estou falando que eu já vi, eu conheço pessoas, eu tive amigos que morreram cedo, tive 2 amigos que morreram no mesmo mês, com 17 anos, 2. Tive vários outros amigos que morreram novos. Como a nossa irmã Lúcia falou, eu tive irmãos em Cristo que desviou e não durou muito tempo lá fora e morreram envolvidos com coisa errada. Irmão em Cristo, que era bênção na igreja, vi esse tipo de coisa. Vejo, eu acredito, vi pessoas sendo influenciadas pela sociedade, sendo influenciada. Irmãos, quando eu era mais novo, a gente gostava de estar no meio de pessoas mais velhas, que achava aquilo bonito, se sentia adulto no meio de pessoas mais velhas. Quase todo homem tem isso na vida. Ele está lá com seus 13, 14 anos e quer estar no meio dos caras de 17, de 20 anos, para se sentir rapaz também. E se não tiver um cuidado, ele acaba sendo influenciado, se for pessoas que fazem coisa errada. Isso aí eu sei. Como a nossa irmã deu exemplo aí das comunidades de vários estados aqui dos estados brasileiros, que as pessoas utilizam crianças para droga, as pessoas vê os adultos matando, cresce com aquilo na mente, foge da escola muito cedo, os pais às vezes não conseguem dominar aquilo ali, às vezes a mãe trabalha simplesmente para cuidar dele em casa, boa parte são mães solteiras e outros tipos de problema que ocorre, sim, eu entendo que a sociedade ela influencia. O comentarista aqui, ele ainda fala que nem tudo isso é 100% do comportamento que a sociedade influenciou. Como nós também não temos exemplos contrários. A irmã deu exemplo de pessoas que fumou na família, a irmã nunca fumou, que o pai da irmã parou de fumar pelo fato da consequência que ele viu com o pai dele. Eu conheço, inclusive existe até uma historinha parecida com isso, mas eu conheço pessoas no Brasil que o pai morreu bebendo e que um dos filhos optou em não beber, porque ele viu a situação que o pai dele morreu. O outro bebeu até morrer também, porque achou que porque o pai dele bebia, ele tinha que beber. Então ele culpava o pai dele que ele virou um cachaceiro. E porque o pai dele era cachaceiro. O outro já entendia que ele não podia ser cachaceiro porque o pai dele morreu bebendo cachaça. Pessoas que são mais fortes, né, do que outras. Umas pessoas se entregam, outras não, outras lutam com. Meu pai falava para mim: você pensa que eu não sentia vontade de fumar? Sentia, mas eu coloquei na minha cabeça: não vou pegar mais no cigarro, e nunca mais pegou. Sim, Entende? meu pai é a então, mesma coisa. Aquela coisa. Mas eu creio na genética, sim. Sim, infelizmente, existe por detrás de tudo isso uma genética herdada. Mas eu acho que a influência é a mais forte. Seja a influência dentro de casa, influência da sociedade. Como eu falei, às vezes não vou julgar isso sobre os pais, porque às vezes os pais lutam, somente nessas comunidades, para poder manter o lar e os filhos acabam fazendo o que quer, nas escondidas o que quer, eu falo assim, sem o consentimento dos pais,
e acabam tornando esse tipo de pessoas que prejudicam a sociedade pelo fato de que convivência. Isso aí tudo eu entendo. Eu só não concordo com responsabilizar tudo isso sem tirar o da sociedade e tirar o peso da pessoa que cometeu, sendo que ela deveria cumprir a pena que ele foi. Que a Bíblia, irmão, nunca deixou de aplicar a pena no erro, principalmente Não. as penas que existiam no Velho Testamento, que eram as leis civis, elas eram aplicadas no erro, isso não tinha como e não tinha desculpa. Então, é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Matar de forma alguma tem que matar, não. E outra coisa, como cristão, aí cabe a nós. É isso que o comentarista que colocou aqui, que nós, como cristão, temos que ser sal e luz neste mundo. Esse é o papel do cristão. Nesse mundo que ele mostra aqui, me parece que era o segundo parágrafo, deixa eu me ver aqui. E fala na outra página, que nós, como cristãos, nós temos que ser luz e sal do mundo. Esse é o papel do cristão em meio à sociedade desse jeito. Cabe a nós. Então, o comentarista mostra aqui que essas pessoas, aí ele coloca, é isso que ele quer mostrar, o escritor do livro, que a psicologia entende isso, mas biblicamente eles são responsáveis pelos atos dele devido a Deus ter colocado sobre cada um o livre-arbítrio. O irmão Zé de Souza colocou que o pai dele parou de fumar e a bebida e não influenciou ninguém. Eu, irmão, para falar a verdade, por exemplo, olhando de família, é como a nossa irmã falou, tem pessoas que são mais fracas. Por exemplo, meu pai, eu nunca vi meu pai no boteco, irmão. Meu pai não bebia. Meu pai, hoje ele é cristão, mas quando ele bebia era em Natal, bebia ali 2, 3 cervejas no meio de amigo deles, ou às vezes bebia um vinho. E eu e meus 2 irmãos mais velhos, nós bebia de enxugar, pior do que carro V8. Nós bebia era muito, mas muito mesmo. E não foi influência do meu pai, que meu pai não bebia. Meu pai não bebia. Não estou entendendo? Agora é que eu estou dizendo. É como a irmã falou, eu concordo com a influência. Eu via as pessoas mais velhas bebendo e achava que eu tinha que ser adulto. Que eu, com 16 anos, eu tinha o tamanho que eu tenho aqui, 1,90 m. Então eu achava que só porque eu era grande, eu era adulto. E era um moleque, não era adulto, era um rapaz que deveria cuidar de outras coisas e estava vivendo no meio de coisa errada. Então, pelo meu pai, não foi seguir nele, não foi hereditário, não foi nada, foi simplesmente opção de coisa errada. Graças a Deus, Jesus me salvou muito novo, ainda bem novo na minha vida, e serviu ao Senhor. Mas isso aí aconteceu na minha vida. Então, e isso de forma alguma, irmãos. O que eu estou dizendo, por exemplo, antigamente, os irmãos vão lembrar disso aí, de uns 20 anos atrás, as pessoas eles tinham vergonha dos atos deles, que prejudicava a sociedade há 20, 25 anos atrás. Hoje as pessoas acham normal. Por quê? Porque os políticos querem colocar isso na cabeça das pessoas. E esses grupos políticos que surgem no meio de sociedade quer romantizar isso aí e fazer com que as pessoas não tenham responsabilidade pelos seus atos. Essa é a estratégia de Satanás, porque estratégia de Satanás. aonde não tem como, onde você não reconhece o seu pecado, não tem remissão de pecado, não tem como, entendeu? Então, isso é uma estratégia do adversário, mais e mais para que as pessoas venham a perder a consciência do pecado. E é o que tem acontecido. Cada dia que passa, mais tem acontecido isso. Tirando do meio do povo essa responsabilidade do pecado. Cá embaixo, assim, irmão, no vai falar assim, ó, consciência moral do homem que dita o bem a ser procurado e que determina o mal a ser evitado. Está cá embaixo no antepenúltimo parágrafo. Mas você estava na página 12, você soltou? Página 12, é isso mesmo, eu estou na página 12 ainda. Página 12, no antepenúltimo parágrafo. Está escrito assim, a psicanálise, por sua vez, ao tratar da formação da personalidade, mostra que possuímos um superego, uma censura que regula o comportamento. Aí fala, é a ciência moral do homem que dita o bem a ser procurado e o mal e determina o mal a ser evitado. Irmãos, todo ser humano, Deus colocou isso dentro dele. Quer prova disso? A Bíblia veio a ser escrita em
Êxodo capítulo 20, capítulo 17, que a Bíblia veio a ser escrita quando Deus mandou com que Moisés escrevesse algo na Bíblia. Escrevesse a Bíblia. Foi em Êxodo. Então, a maneira que o povo vivia antes de Moisés não tinha lei escrita. Então, eles viviam pela lei da consciência. O exemplo, quando Caim matou Abel, o que ele fez a primeira coisa? Tentou esconder. Consciência de que fez o errado. Sempre essa lei da consciência. O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos 1, que essa lei da consciência Deus implantou sobre todos os seres humanos. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Quer prova disso? Quem faz coisa errada faz na frente das pessoas? Faz escondido. Por exemplo, quem rouba, gosta de roubar escondido. O que hoje em dia em São Paulo os ladrões estão roubando lá no meio da rua mesmo. Estão tomando bolsa dos outros, carteira, cordão, relógio. Mas eles ainda pegam assim. Os irmãos veem que eles ainda têm uma consciência do errado, que eles andam de três, um empurra, o outro pega e a pessoa fica perdida, não sabe quem é que pegou. Outros pegam e correm, sem a pessoa também saber quem é. E quem está à volta acaba nem percebendo aquilo ali, uma minoria que acaba vendo que aquilo é um roubo. Então, nós todos temos a consciência do que é certo e do que é errado, irmãos. Como eu já falei, eu vou negar a influência de forma alguma. E, querendo ou não, as pessoas acham que isso vai trazer respeito, vai trazer importância para ele, por ele vai ser visto na sociedade como importante, principalmente quando entra nessa vida do crime. Hoje em dia, eu não consigo entender aquilo. As meninas no Brasil estão preferindo um homem que anda com aquela pulseira na canela lá, tornozeleira de cadeia, porque está escolhendo os homens assim. Eu não estou entendendo isso mais no Brasil, não. Eu falei, realmente é o que o profeta Isaías falou: o certo virou errado e o errado virou certo. Porque antigamente as moças, na nossa região, por exemplo, do Vale do Aço, antigamente as meninas queriam saber de alguém que trabalhava fichado dentro das minas, na empreiteira, para que tivesse um futuro. Hoje as moças estão caçando um rapaz com tornozeleira. Irmãos, eu não estou brincando, irmão, pode pesquisar isso. Tinha jovem comprando tornozeleira na internet, tornozeleira falsa, para andar nos baile funk, para poder conquistar alguma garota, porque essa. Uau! Não estou brincando, irmão, pode pesquisar isso. Preferindo os homens de tornozeleira no pé. Ou seja, as pessoas que estão de cela livre, que dormem na cadeia, ou que está 1 ou 2 semanas em casa, ou pode estar de condicional. Eu não consigo entender que mundo é esse, que uma moça está preferindo um camarada que ex-presidiário, que acabou, que nem cumpriu a pena dele e está ali. Não estou dizendo que um ex-presidiário não possa sair da cadeia, ter uma nova vida de forma alguma, mas o camarada está de condicional e a moça quer ele, não quer o que trabalha, quer o da tornozeleira na perna. Os irmãos ver a sociedade. A cultura vendida hoje no Brasil, sim. Está muito estranho. É o baile funk, os funks. A nossa cultura brasileira, o sistema brasileiro hoje em dia está muito estranho. Os estilos de coisa que tem acontecido no Brasil, se a gente fosse olhar assim, parece que o Brasil é o que está determinando os acontecimentos da Bíblia para Jesus voltar, porque é muita coisa estranha que tem acontecido no Brasil. Pastor Kleber, sim. Eu não sei se vocês viram o filme da Barbie, eu fui ver. É para mexer com o psicológico, né? Das crianças, né? Ali começa as crianças a matar os bebês, porque antigamente as crianças andavam com um bebezinho, e então ensinava a passar, a cozinhar, e no começo do filme da Barbie aparece aquela música que é do Homem na Lua, quer dizer, uma revolução, aparece a Barbie e as crianças começam a matar os bebês, com faca, jogando os bebês no lixo, uma coisa assim terrível. E no final fecha que não seria mais o mundo da Barbie, mas sim o mundo do Ken, que é os gays, né, que eles estão querendo implantar. Mas o psicológico, a Bíblia tem que entrar no psicológico das pessoas, porque da mesma forma que Deus entrou no psicológico daquele povo para eles comer o maná e eles saborear aquilo que estava no psicológico dele, o inimigo agora ele está com toda a força. Então, eu penso assim, não precisa nem saber que dia que Jesus está voltando, porque se daqui 2 gerações o que está sendo implantado agora no psicológico das pessoas
gente fazendo propaganda de maquiagem, antigamente era mulher, agora é homem. Os homens Então, estão enchendo assim, salões hoje em dia. então, assim, você pensa que você quer ver alguém aprender a maquiar, agora é homem que vai te ensinar, não é mulher mais, não. E também tem uma loja de roupa chamada Anthropologie. Esse ano, ela trocou tudo. Agora mesmo, só tinha vestido de noiva. Agora são vestidos de noiva para duas lésbicas. Então, assim, está entrando com toda a força no psicológico, tanto do adulto como das crianças. E esse filme eu só fui ver mesmo para me ver a audácia do inimigo, que eles querem entrar no psicológico. É por isso que a gente tem que... nossos filhos estão debaixo da palavra. A palavra tem que estar, porque a tendência agora é só piorar mesmo, e eu não acredito que Jesus demora muito mesmo, não, porque as novas gerações vai sair com a mente de quê? Que é Kenolândia. É um absurdo. É isso? Kenolândia. O evangelista Kleber, mas acho engraçado, porque eu acho que a igreja ela perde muito tempo com muito debates. Você entendeu? Quando a igreja ela não tem uma resposta exata, ela prefere brigar o que aconteceu no passado aqui. E quando a ciência começou a querer perguntar à igreja o porquê que uma pessoa nascia com esquizofrenia, qual era o problema? Quer dizer, a religião não tinha resposta. Ela preferiu demonizar, falar que tudo era demônio. Aí veio a ciência provando que não era. Você entendeu? Provando que não era. Quer dizer, hoje, a religião, nós, como cristãos, aceitamos a ciência, mas hoje eu acho que está todo mundo centralizado na ciência e está acabando de entender que o princípio continua sendo o mesmo. Né? Então, igual a irmã estava falando aí, as pessoas, hoje a igreja, ela não entende certo comportamento do ser humano, ao invés da igreja buscar ser o sal da terra, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que ama, uma igreja que transforma, ela entra em debate. É simples você ver vários pastores, né, colocando seu ponto de vista. Para quê? Eu acho que isso não edifica ninguém, esses debates. Né? Mas existe também a possessão demoníaca de quem desvia, porque a palavra diz que vem 7 demônios. E eu, particularmente, quando aceitei Jesus aos 33 anos, eu escutava vozes, eu tinha um pouco de esquizofrenia. Não fui no psicólogo, não. Eu passei pela libertação e glória a Deus que eu não escuto mais ninguém. Eu escutava vários demônios, quer dizer, hoje eu entendo que eram demônios que conversavam comigo. Eu acredito na doença física, de depressão, mas eu também acredito na possessão demoníaca, porque a minha família toda tem esse problema de pensamento acelerado, esquizofrenismo. Então, tipo assim, mas também tem pessoas que vêm com deficiência. Então, é por isso que tem que orar e pedir a direção de Deus. Mas eu creio, pastora, olha, eu creio tudo isso, porém, nós temos que entender o seguinte: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Aonde houver uma deficiência, ele vai explorar nela, seja lá Ou então, eu acredito na maldição hereditária, porque vem passando do meu avô, do bisavô, o meu pai tem até hoje, quem não está liberto, não está na presença. É lógico, quando você está na presença, o Senhor te liberta, mas quem não está precisa da libertação. Sim. Porque tem coisa que é demônio mesmo. Eu creio que o demônio explora. Eu não acho que o demônio é isso tudo para fazer o que ele quer. Ele explora onde existe uma deficiência, onde existe uma raiz. Como é que uma criança vai ter deficiência? Não, mas se você tem uma esquizofrenia, isso aí faz parte da sua psique. Mas eu não tomei remédio, não fui no psicólogo. Mas Jesus te curou. Em oração, e eu comecei a fazer a libertação e eu escutava vozes conversando comigo. Isso é loucura. Pastora, mas você vê hoje gente dentro da igreja que dizem crente que tem esquizofrenia. Entendeu? Não, mas estou falando com você, tem que perguntar para Deus. Eu acredito na doença, porque é uma coisa, falta algo, né, no cérebro da pessoa, mas é o que eu sigo uma mulher, ela chama Tânia Tereza, ela fala o seguinte: se está muito repetido na família, começa a orar.
Eu não sou Aí, incrédula nessa área, não, porque eu vivi isso. é porque, Uma querendo ou coisa- não, nós herdamos uma genética da nossa família, seja lá o que for, não vai ser herdada. E, resumindo tudo, nós herdamos a nossa natureza adâmica. Cada um das nossas famílias vamos ter tendência de sofrer algo assim repetidamente, porque faz parte da nossa genética adâmica. Eu sei que quando eu aceitei Jesus, botou a mão na minha cabeça e o pastor falou, seja liberto. E quando eu cheguei na minha casa, eu vi os demônios saindo. Aí. Ele estava pesado. É por isso que eu tenho medo de desviar. Tá Eu não bom, vi por exemplo, certo. é como nós estamos falando, nós estamos estudando essa questão de psicologia e o que ela pode ser válida no cristianismo. De forma alguma, eu descarto, como a irmã falou, irmã Lúcia, a questão de doenças. Existem pessoas realmente que nascem com doenças e talvez vai morrer com aquela doença. Isso equivale, nós não podemos questionar a economia divina, Deus faz o que ele quer. O fato de uma pessoa ter nascido daquela forma, nós temos que entender, foi economia divina, ela nasceu faltando uma parte do corpo, alguma coisa, isso são coisas que nós não temos como questionar. Sabemos que é consequência do pecado, mas nós não podemos questionar a Deus. Por que uma criança nasceu faltando uma parte do corpo, ou nasceu com algum desse tipo de problema? Ou veio depois de uma certa idade acontecer. Mas existem casos também que são espirituais. Isso nós vemos na própria Bíblia. Existiu pessoas que Jesus curou mudo, que nasceu mudo e Jesus curou. E diz a Bíblia que Jesus expulsou um demônio de um rapaz, que após Jesus expulsar o demônio, ele pôde falar. Então, subentende que aquele demônio manteve essa pessoa muda por um tempo. Os irmãos estão entendendo? Outro caso também que nós vemos na Bíblia, como a irmã falou em questão de doenças, aquele jovem que diz a Bíblia que ele lançava-se ao fogo sobre a água, que o pai dele rogou a Jesus que ele libertasse. Se fosse aos olhos de qualquer pessoa, pareceria um ataque epilético. Os irmãos estão entendendo? Porque ele caía e tal coisa. E o pai entendeu. Isso, o pai entendeu que era demônio e levou os discípulos, não conseguiram expulsar, Jesus expulsou o demônio. Tem coisas sim, tem coisas não. Principalmente na época da Bíblia, principalmente na época de Cristo, existiam muitas crenças religiosas, Isso. muito misticismo. Os irmãos podem observar no capítulo 9 de João, que quando eles veem um cego, eles perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou o pai dele, com aquela crença de que você poderia estar pagando pelos pecados de seus pais. E Jesus disse, não é por causa do pecado dos pais dele, nem pelo pecado deles, é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, ou seja, aquele homem nasceu cego, teve a vista recuperada para glorificar o nome de Deus. Então, isso cabe à economia divina. Agora, uma coisa que precisa ter na vida de todos nós cristãos, não é vida de pastor, vida de obreiro, vida de cristão, é discernimento de espírito. Somos pentecostais, acreditamos nos dons espirituais. Um dos dons é discernir os espíritos. Saber se aquilo ali é uma possessão demoníaca, se é simplesmente uma doença que precisa ser tratado, se é algo como nós estamos, se tem como o pastor que aprendeu um pouco de psicologia, ou se a própria pessoa é psicólogo e cristã que consegue sincronizar a Bíblia com a psicologia para tratar do assunto da pessoa e ajudá-la. O pastor é evangelista, mas é onde que às vezes tem certo ponto que eu não concordo com a psicologia. Não, Ela tem está muito. ela tá muito vidrada nas emoções, mas ela esquece da psique. Entendeu? A psique ela é importante, então, quer dizer, todas as doenças, transtorno, ela está na psique. Então, quer dizer, para e pense, a Bíblia disse que a psique no Novo Testamento não é a alma. Sim. Então, não, mas, na verdade, a psicologia ela não acredita na alma. Não, ela acredita. Ela descarta o espírito. Descarta o espírito. No caso, a psicologia descarta o espírito Nós vamos ver mais à frente que boa parte dos psicólogos, por aderir a uma filosofia de Platão, ele era dicotômico, ele acreditava só no corpo e na alma, ele não acreditava no espírito. Então, por esse tipo de pensamento, como a psicologia é uma ciência que também teve um pouco do seu ramo na filosofia,
eles acreditam dessa forma. Eles descartam o espírito porque os psicólogos, boa parte, talvez por ter nas suas escolas, eles estudam, querendo ou não, toda escola, irmão, se estuda teologia. Os irmãos, toda pessoa que faz pós-graduação estuda um pouco de teologia. Então, a teologia, se ela for ensinada pela Igreja Católica, ela vai ser ensinada a tricotomia. Eles acreditam na tricotomia. E por isso os psicólogos negam a existência do Espírito, porque é a parte que nos liga a Deus. E que essa parte que nos liga a Deus também dá base para acreditar que possa ter uma parte espiritual nessa E eles doença não da acreditam, pessoa. igual o caso aqui do Freud. O Freud, ele teve problema com a igreja na época por isso, porque como a igreja não sabia identificar o que acontecia com uma pessoa que tinha certos tipos de desejo, você entendeu? Claro, a igreja, para aquele era demônio. E demônio atua mesmo, vai fazer o quê? Onde tem pecado tem demônio, né? Então, aí quer dizer, Freud vai e desenvolve, não, que a pessoa ela nasce com um certo tipo de vontade de ir a algum lugar que ela tem que pôr aquilo para fora, né? Mas que, na verdade, se você, toda a sua natureza humana, toda a sua psique, se você pôr para fora o seu pecado, a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, aí eu volto na psique. Segundo a neurociência, né, nosso cérebro ele é correspondente, né, onde que estão as nossas emoções, onde eu choro, sorrio, né, todas as nossas emoções. Então, quer dizer, cada um reage de uma maneira diferente um do outro. Ok, até então, ok. Aí, quer dizer, essa é a neurociência, a psique. Se você for num psiquiatra, ele vai cuidar de quê? Né? A irmã falou aí, a esquizofrenia, o bipolar, a pessoa que tem um transtorno do medo, isso tudo está dentro da psique. Só que as pessoas não entendem que a ciência ela aponta e a Bíblia ela cura. O problema da psique está na alma. Entendeu? Por quê? Porque a nossa alma, infelizmente, nós herdamos a nossa natureza adâmica. Entendeu? E isso aí tem um probleminha para a ciência e a igreja entender que nós precisamos entender que o nosso homem interior ele é moldado através dos frutos do Espírito. Agora, meu irmão Kleber, como é que uma pessoa com esquizofrenia, um bipolar, que ele não tem um controle, ele explode, ele faz... Como é que ele vai deixar realmente a palavra de Deus trabalhar na vida dele? Eu acredito que ele precisa de uma ajuda clínica, e o crente, né? E ele precisa entender que não existe cura na psique, não existe remédio nenhum que cura nenhum problema na psique, seja ele o que for. Quem cura é só Jesus, só a palavra de Deus. Se ele não tem condições de ter um controle, é bom que ele vá ao médico, mas entendendo que é um momento que você vai desenvolvendo os frutos do Espírito, porque se você vê vamos supor, a esquizofrenia, você escuta vozes, é normal, até crente passa por isso, ok? Crente que tem a esquizofrenia, você escuta vozes, entendeu? A voz está falando, nós estamos com um caso de um filho de crente essa semana, que ele escutou uma voz que era para ele pegar uma knife, que lá fora, para ele poder se defender. Olha que problema, um filho de servo de Deus criado dentro da igreja, entendeu? Está internado no hospital essa semana e ele sai com essa knife e teve um grande problema, que eu não vou explicar o problema. Aí, irmão Kleber, existe uma deficiência na psique. Essa pessoa não tem condições naquele momento, mesmo crendo em Deus, ele não tem condições, você entendeu? De ser tratado. Se ele vai ser medicado, mas ele tem que entender, como cristão, que a cura só vem em Cristo Jesus. Mas, Sim. irmã, essa coisa essa coisa da psicologia e religião. A psicologia é uma ciência. Quando o psicólogo trata um paciente ou um psiquiatra trata um paciente, ele trata
no sentido médico. Ele não trata no sentido religioso, não se pode misturar as coisas. De jeito A nenhum. religião, a cura em Jesus tem que vir ou da própria pessoa que foi criada dentro da religião, dentro do cristianismo, ou de uma outra pessoa, ou de um pastor, ou de uma mãe, ou de uma irmã, ou de uma tia, ou de um amigo que vai levar aquela pessoa até Jesus, se é que ela não está perto de Jesus ainda. E mesmo que tem, que nós vemos Porque hoje não que é tem. papel do psicólogo ensinar cristianismo para o seu paciente, nem induzir o E ele paciente, não crê, irmã. Ele entendeu? não crê. Ele não Não é quer nem que questão Jesus... de... Você acha que não existe psicólogo cristão, irmã? Claro Tem. que existe. Não existe, o Mas próprio escritor do livro. o profissional tem que saber separar as coisas. Sim. Ele Não, porque, ali não na está verdade, irmãos, ali para pregar religião. Ele está ali para Esse é o curar, problema que para hoje está tratar o complicado. paciente. São Sim, duas coisas diferentes. A pessoa tem que sim, entender isso. sim. Entendeu? porque, na verdade, Plenamente. como foi falado no início da apostila, é falta de ética. Existe um código que os psicólogos não podem tratar desses tipos de orientações religiosa, nada. Por isso que Exatamente, o exatamente. pensamento, por exemplo, o escritor aqui, se os irmãos for pegar a biografia, vai ver, ele é um clínico que cuida de pessoas na sua profissão, mas na igreja ele aplica a psicologia para ajudar na área pastoral. E, inclusive, os livros deles, que é psicologia com relação ao evangelho, ele é separado dos livros dele, que é escrito Pronto. para outras pessoas. Ele trata de pessoas, ele não mistura. Por isso que o ensinamento aqui é, utilizando o livro dele, para ajuda na igreja. Para ajuda na igreja. Nessa introdução, ele próprio está querendo mostrar o seguinte, que tem coisa na psicologia que não pode ser simplesmente aceito, porque é a forma que a psicologia apresenta que nós vamos aceitar tudo. A irmã está falando isso é uma coisa real. O psicólogo não cristão, por isso que eu falei que esse é o pensamento do psicólogo não cristão, que as pessoas são frutos somente da sociedade, que ele não vai acarretar responsabilidade sobre eles. E com a Bíblia nós entendemos que Deus deu um livre-arbítrio, que a pessoa vai responsabilizar pelos atos dele, indiferente do distúrbio ou não psicológico, opções que ele fez na infância e tudo, ele vai responsabilizar pelos atos. Como cristão, ele quer mostrar o seguinte, que essa psicologia, aplicada junto com a teologia, vai ajudar a desenvolver muita coisa boa na igreja. Concordo. Então, ele está dando uns ensinamentos aqui em relação que não pode colocar a psicologia acima de tudo e tampouco esquecer dela. Ela pode ser uma ciência útil. Tem aproveito, né? De bom proveito, tem claro. aproveito, Por isso você que eu pode até ajudar. falei, e ele coloca aqui, o escritor do livro, o versículo que o apóstolo Paulo cita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo isso para pessoas que lia bastante, que lia todos os tipos de livro. Então, ele disse, você examina todas as coisas, mas você só retém o que é bom. E a psicologia tem muita coisa boa que pode ajudar, sim. Tem coisa que pode atrapalhar? Tem. Como eu falei, tem teólogos que atrapalham as coisas na igreja hoje em dia. O que nós estamos mais vendo é isso, teólogos esquecendo até de ensinar o que é teologia, ensinando outras coisas. Então, esse o que seria certo adaptar a psicologia aos ensinamentos bíblicos, e nunca adaptar a Bíblia à psicologia, porque não vai dar certo. Mas adaptar a psicologia à Bíblia, aos ensinamentos bíblicos, aí tem como elas andar juntas. Agora, pegar a Bíblia para adaptar os conceitos psicológicos, vai ser falho. Mas isso, Kleber, somente dentro da igreja. Da igreja. Porque você pensa bem, se um psiquiatra ou um psicólogo começa a ensinar religião, começa a ensinar cristianismo para os seus pacientes, ele perde a licença e muitas pessoas não vão querer ser tratadas, porque nem todo mundo tem a mesma religião. Nem todo mundo segue o mesmo Deus. Apesar que essas coisas só funcionam com o cristianismo. Por exemplo, o Brasil, eles gritam dos 4 cantos do Brasil que o Estado é laico. Na verdade, eles nem sabem o que é. Na verdade, eles sabem, mas aplicam para o povo errado. Que Estado laico quer dizer que a religião não interfere no Estado e nem o Estado na religião. E isso foi criado, para quem não sabe, pelos puritanos. O povo cristão foi quem criou o Estado laico, que viu que a Igreja Católica, unida com a região da Saxônica, que na época não existia a Europa, eles dominavam ali junto com o governo. A Igreja Anglicana, juntamente depois com os puritanos, não aceitou isso, não aceitou
a opinião do Estado da igreja e eles romperam com isso, criaram o Estado laico. Mas no Brasil, por exemplo, colocaram lá a responsabilidade do SUS e estão fazendo um monte de meme no Instagram aí, a responsabilidade do SUS na tutela do candomblé. E eu estou tentando entender até hoje, se não pode, se eles criticam o cristianismo, por que deixou os candomblecistas responsáveis pelo SUS? Todo mundo que for ter alguma coisa no SUS tem que passar pelo um terreiro de candomblé. Eu não Nada lá. entendi foi nada, para falar a verdade. Eu não estou conseguindo entender, até hoje não consegui entender nada. Então, A tudo só... Como? A Janja é macumbeira. Então, nós estamos vendo muito meme. Então, hoje, a verdade, o que prejudica é o cristianismo. Por exemplo, se você vê um psicólogo, como existe, eu estou falando que eu dei o exemplo aqui de psicólogos espírita, kardecista, que influenciam pessoas à regressão e outras práticas que o espiritismo aceita, seja psicólogo, psiquiatra. Mas se é um cristão e denunciado, ele perde na hora. Perde na hora. Nós vemos aí, o cristão não pode pregar mais. Eles falam que não pode, mas é claro que nós podemos pregar contra a homossexualidade, qualquer outra coisa, porque vai ser preso. A Rússia lançou lá uma lei agora que o homossexual que fizer essa baderna na rua, quem vai ser preso vai ser eles. Por que eles não foi contra a Rússia? Vai lá um gay fazer baderna para rua fora lá para ver o que vai dar para ele. Vai lá fazer graça na Kim rua. Lá. Jong, Hã? Coreia. Faz na Não frente tá do Kim entendendo? Jong para ver. E isso acontece para prejudicar o cristianismo. Quando, por exemplo, qualquer a religião, o muçulmano, eles fazem o que quer, falam o que quer. Ninguém mexe com os muçulmanos, mas com os cristãos eles mexem, porque os cristãos não revida. Cristão de verdade não revida. Por exemplo, se eles falar que você não pode pregar sobre homossexualidade e você estiver pregando, eles vão te bater, vai fazer o que for e você não vai revidar, você não vai na justiça, você vai apanhar, se você é um crente que tem fruto do Espírito, como a irmã Lúcia abordou bastante que hoje, vai apanhar, vai chegar em casa linchado e vai chegar igual Pedro, alegre porque apanhou pelo nome de Jesus. Mas agora vai lá um desse povo aí que é muçulmano, eles falam e ninguém fala nada. Quem vai mexer com eles? Não mexe, porque o Estado deles defende eles. Não estão compreendendo? Então, para o cristão, realmente. Ô, evangelista Kleber, você falou uma coisa aí certíssima. Ele pode ser do candomblé, ele pode ser de qualquer outra religião, ele ser psicólogo, ele vai usar um ocultismo, porque quando ele faz uma análise comportamental de uma pessoa, ele faz dentro daquilo que ele crê. Não tem problema. Agora, se o crente falar qualquer coisa, aí tem problema, entendeu? Eu acredito que um psicólogo cristão, a primeira coisa é que ele entrar no escritório ali, ele vai entrar como cristão, então ele vai ter a vida de devocional dele a Deus e vai buscar a direção de Deus. Ele vai ter as palavras certas para falar dentro de um padrão ético e tudo. E vai tratar. Agora, o assunto nosso é isso aí, ver o que a psicologia possa ajudar na igreja. E nós vemos todo esse tipo de dificuldade que recai sobre o ombro de um pastor. Só para os irmãos ver, ele às vezes vai ter que entender esse tipo de coisa, o que é um espírito maligno, o que é que veio de hereditariedade, o que a pessoa realmente tem de doença, porque o fato também de ser uma doença, irmão, física, algo que acometeu a vida dele, pode ser curado, claro, se a pessoa tem autoridade de Deus, busca de Deus e ministra essa cura na vida da pessoa, ele vai ser curado. Os dons de Deus ainda permanecem hoje, os sinais de Cristo permanecem nos dias de hoje. Agora, o que o comentarista quer mostrar aqui é, de forma alguma, o escritor do livro, invalidar o poder de Deus, fazer uso dessa ciência aplicada com a teologia bíblica. Isso seria o mais correto. Então, nós paramos aqui, irmão, na página 13, nós vamos terminar essa introdução aqui que está agarrada. Os outros assuntos ficam assunto mais fácil de tratar. Nós vamos ver o que é psicologia, ver como que os antigos via a psicologia baseada em algumas partes da filosofia, e vai ser algo rápido, porque nós estudamos filosofia no bacharel, então os irmãos não querem ouvir aqueles assuntos de filosofia de novo, que é algo histórico, um pouco cansativo também. Nós vamos abordar bem rápido a respeito desse assunto, para chegar nos assuntos que são melhores para tratar, que é algo que realmente a igreja precisa entender de como tratar determinados assuntos da igreja. Amém? Gostaria de pedir ao nosso irmão Gleike para agradecer ao Senhor.
lembrando os irmãos que o pastor pede para reforçar com os irmãos, que os irmãos terão um trabalho. Ele vai postar possivelmente até domingo, que ele anda meio atarefado, vai ver se consegue postar até domingo sobre o trabalho, o que vai ser feito no trabalho, e que vai dar uma data um pouco para frente para os irmãos entregar. Talvez uns 30 dias, 60 dias antes, depois do que a matéria foi encerrada. Amém? Irmão Elvis, ia falar alguma coisa? Irmão Elvis, tá falando alguma coisa? O irmão estava assim com o dedo. Então, nosso irmão Gleick está agradecer ao Senhor. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Sobre o trabalho? Se tiver, pergunta o pastor, que ele vai explicar melhor para os irmãos. Vai dizer que no domingo deixa bem claro para os irmãos a respeito do trabalho. Vontade, irmão Gleick. Amém. Oremos então. Senhor Deus, Deus Santo, Deus de poder, queremos te agradecer, Senhor, por este momento que tivemos aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, possa estar nos instruindo, ó Pai, enchendo o nosso coração da tua sabedoria, Senhor. Que aquilo que nós aprendemos, ó Pai, nós venhamos colocar em prática, Senhor, para o crescimento da tua obra, para a fortificação, Senhor, da tua igreja. Meu Deus, que nós venhamos ser, ó Pai, o sal, Senhor, e a luz neste mundo, ó Pai, que muitas das vezes estão vivendo em trevas. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela vida, Senhor, do irmão Kleber, do pastor Luiz Preste, ó Pai, a qual o Senhor tem se levantado, ó Pai, para poder, ó Pai, estar nos instruindo, estar nos ensinando, que o Senhor continue capacitando, dando sabedoria, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue usando eles, ó Pai, como até aqui tem usado. Meu Deus, abençoe a vida de cada aluno que aqui está. Meu Deus, que eles possam receber do Senhor, ó Pai, bênçãos, ó Pai, da tua parte, meu Deus. O Senhor que conhece a necessidade de cada um, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro a cada um neste momento, ó Pai, trazendo, Senhor, o regozijo da alma, Senhor. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por essa escola e por cada aluno que aqui está, por cada professor. Muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui estivemos. E que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo e nos dando uma noite abençoada, ó Pai. É o que nós te pedimos, em teu santo e poderoso nome. Amém. 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 Que Deus em Cristo abençoe a todos, que tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Amém. Paz do Senhor para todos. A paz a todos. Amém.